O grande problema que a gente está tendo aí em relação às análises, em relação ao mundo digital, é que as pessoas querem entender tudo o que está acontecendo com as mesmas regras de causas e efeitos que foram criadas antes do digital. O que aconteceu? Houve uma obsolescência dos padrões de como o Sapiens caminha na história. E aí as pessoas pegam os padrões que nós temos em relação ao mundo e tentam entender o que está acontecendo a partir dos padrões. Se você pegar os historiadores, né, a teoria sobre a história do ser humano, você vai analisar, por exemplo, como é que surgiu a modernidade. As pessoas analisam a chegada a queda do Império Romano. O último bastião do Império Romano foi a queda de Constantinopla, e a partir daí vem a modernidade, né? Quando, na verdade, em 1453, a queda de Constantinopla, e em 1450, Gutenberg inventa a prensa. 50 anos depois começa a Reforma Protestante, e o Lutero só consegue fazer começar a tal Reforma Protestante, todo o movimento, a partir da distribuição de panfletos usando a nova mídia. Então, o que nós temos? A gente tem uma causa e efeito que é o seguinte: a sociedade vai aumentando a população, vai se sofisticando em termos de complexidade demográfica, e a partir daí tem como efeito a necessidade de mudar o modelo de comunicação. E depois você tem um segundo efeito, que é a necessidade de mudar o modelo administrativo. Então, qual é a relação causa e efeito que o nosso amigo Menger diz que existe, né, em relação a tudo? Relação de causa e efeito. Qual é a causa? O ser humano pode aumentar a população porque desenvolve novas tecnologias. Qual é o efeito? Revoluções de mídia. Revoluções de mídia permitem que você consiga criar novos modelos administrativos. Relação de causa e efeito. Ou você começa a entender essa relação de causa e efeito para entender o que vai acontecer nos próximos 10, 20, 30, 40 anos, ou não vai entender. É mais ou menos quando você tinha lá em 1450 o surgimento da prensa, você não ia entender que a Igreja Católica ia perder força, que a monarquia absolutista ia perder, que ia viver um verdadeiro choque, ia até a Revolução Francesa guilhotinar os reis. Inclusive teve também corte de cabeça dos reis na Inglaterra, na Revolução Inglesa, né? Você não ia prever esse tipo de coisa. Você também não ia prever o surgimento de um novo sistema de livre mercado, que foi o capitalismo, nem prever o surgimento da república. E agora a gente tem essa possibilidade. Qual é a relação de causa e efeito que a história tem que entender? O aumento populacional gera a demanda de uma nova mídia, e a nova mídia gera a demanda de um novo modelo administrativo, e a partir daí a gente cria uma nova civilização. É o que nós estamos fazendo agora. Então, nós estamos saindo de um ambiente baseado numa determinada mídia que nos possibilitou gerar um modelo de administração, e estamos indo para um novo ambiente, com uma nova mídia e um novo modelo administrativo que vai mudar completamente a cara da sociedade, para fazer um ajuste entre a complexidade demográfica e a complexidade da comunicação e administrativa. É uma nova relação de causa e efeito. Simples assim. Não vai conseguir entender. Então, as pessoas que querem ser locomotiva nesse novo século, querem entender o futuro, precisam absorver esse novo paradigma e não tentar entender tudo o que está acontecendo com os paradigmas antigos. Não consegue. A pessoa consegue ver coisas que vão acontecer na semana seguinte, no mês seguinte, mas não consegue fazer a projeção ao longo do tempo. E é esse o grande problema que a gente está tendo em relação ao mundo digital. A gente tem estudado isso aqui na escola, né, que é o que a gente chama aqui de complexidade demográfica progressiva, né? A complexidade demográfica progressiva, que é uma característica específica do Sapiens, gera o que a gente já falou aqui várias vezes, a descentralização progressiva. A necessidade de aumentar a responsabilidade de cada ser humano para poder lidar melhor com a complexidade. E isso demanda uma nova mídia e um novo modelo de organização. Por que a gente chama de civilização 2.0?
Não é à toa. Outro dia o cara falou assim para mim, pô, civilização 2.0, por que não é a 3, não é a 4? Não, porque é a primeira vez, desde que nós saímos das cavernas, que nós estamos começando a utilizar o modelo das formigas, que é a organização por rastros distribuída. A gente não podia fazer isso antes porque não tinha mídia, não tinha condições de fazer isso, né? Agora a gente tem. Então, nesse momento, a gente começa a ter modelos, como é o caso do Uber, do Airbnb, que as pessoas tanto falam, né? Que permite que você tire o gerente e você tenha um controle de qualidade distribuído. Sai do controle de qualidade centralizado e vai para o distribuído. É a primeira vez que a gente pode fazer isso. E a partir daí a gente vai mudar muito a sociedade daqui para frente. Nós estamos apenas iniciando essa nova civilização, estamos ainda nos primórdios. E aí a gente tem que entender que essa é a grande guinada que nós temos pela frente. E é isso que a gente discute aqui na escola. A melhor escola de futurismo do Brasil, porque é uma escola que se dedica ao estudo científico do que está acontecendo. A gente não faz propaganda, a gente tenta fazer ciência, que é bem diferente do que o pessoal está fazendo por aí. O pessoal cria conceito para vender. A gente cria conceito para entender. Se vender é ótimo. Estou te convidando para participar da escola. Como é que você faz? Me manda um zap, 21 99608 6422. Vou repetir, 21 99608 6422. Nepô, quero ser bimodal.